Muitos mistérios estão sendo desvendados para o mundo de One Piece com Vegapunk, revelando vários segredos sobre o século perdido. Mas além dessas revelações, Oda, nos bastidores das falas do cientista, decidiu começar a soltar algumas coisas sobre a câmara de Imu-sama. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então comentar aqui sobre o tesouro de Imu-sama. Qual é este grande segredo que faz com que Imu-sama permaneça dia após dia, ano após ano, trancafiado dentro da sua câmara? E a gente vai falar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil e, é claro, nos ajudar com aquela contribuição, seja através de um aplauso, seja através de se tornando membro aqui do canal, ou deixando o seu like, se inscrevendo aqui também no canal do Geek Brasil. Fazendo isso, você já nos ajuda pra caramba. Mas existem outras formas de vocês nos ajudarem, que é comprando através dos nossos links na Amazon. Fazendo isso, você já nos ajuda pra caramba. Seja o seu mangá, o seu jogo, tanto do Xbox ou do PlayStation, seja ali as suas comprinhas semanais ou mensais, não importa. Comprando através dos nossos links, você ajuda a gente a manter o canal do Geek Brasil. E o melhor, sem pagar mais nada por isso. A saga de Reverie foi um grande estrondo pra nós, que teve tanta revelação, mas tanta revelação, que a gente ficou até mesmo tonto com todas as coisas que o Oda estava nos revelando. Em 2 capítulos do Reverie, Eiichiro Oda explodiu a fandom de One Piece, revelando para nós que durante todo esse tempo, o mundo teve alguém comandando tudo com mão de ferro. Durante esses mais de 906 capítulos, existiu um soberano, um rei ou uma rainha. Não sabemos ainda com toda certeza, mas existia alguém sentado no trono, em um trono que não podia se sentar. Então tudo começa no capítulo 906, com Doflamingo dizendo que se as pessoas soubessem o que está em Mary Geoise, o que está no castelo de Pangeia, o mundo iria mudar para sempre. Logo em seguida, vemos uma figura misteriosa. Descendo as escadas do castelo de Pangeia, surge pela primeira vez uma figura completamente escura, que usa uma coroa em sua cabeça, segurando um cartaz de procurado de Monkey D. Luffy. Algo completamente misterioso para nós. Nós não sabemos aqui, ou pelo menos até então, não imaginávamos quem era essa figura. Depois, nós vemos que ela possui uma câmera, ou ele possui uma câmera fria no castelo, trancada em um cofre. Neste lugar, podemos ver vários alçapões. E dentre um deles, apenas um deles, vemos uma luz brilhando. E é exatamente nesse alçapão que Imu vai. Nós podemos observar aqui a figura de uma forma muito interessante, porque todos os alçapões estão marcados de forma escura, mas apenas esse alçapão está marcado como se estivesse recebendo a luz do sol. E para nossa surpresa, vemos um grande chapéu de palha. Um chapéu de palha gigantesco surge naquele lugar, recebendo a luz do sol, e ao mesmo tempo podemos ver claramente que Imu-sama está com cartazes de procurado, tanto do Luffy quanto também de outros personagens, talvez comparando o nosso capitão com Joy Boy. Já no capítulo 908 podemos ver alguém que é próximo o suficiente para saber da identidade desse ser, e soubemos seu nome pela primeira vez, como Imu-sama. Interessante parar para pensar que mais alguém fora os Gorosei sabe da identidade de Imu.
Talvez seja um dos cavaleiros sagrados. Dificilmente acredito que seja o Garlin, visto que o cabelo e a barba dele formam uma grande lua. Então daqui daria pra ver que se tratava do Garlin. É a primeira vez que vemos a câmara de Muzama. Ela é repleta de borboletas, lírios e também pontas de galhos de uma árvore, o que muitos acreditam que seja a ponta de Eva, o que seja ali os galhos finais da árvore de Eva, já que suas raízes estão ali iluminando a Ilha dos Tritões. É claro que a ponta dessa árvore tem que chegar em algum lugar. Os galhos dessa árvore tem que chegar em algum lugar e talvez seja dentro do castelo de Pangeia. Aqui nós podemos observar uma aura completamente boa, uma aura completamente ali inocente, aparenta ser inocente, mas ao mesmo tempo completamente sinistra. Por algum motivo, nós também podemos ver que Imu está despedaçando vários cartazes e fotos. E vemos que se trata dos cartazes de Luffy, Barba Negra e também Shirahoshi. O cartaz de Shirahoshi está cortado bem na altura do olho esquerdo. O olho esquerdo da caveira de Jaya marca um lugar desconhecido, o que muitos também apontam ser a ilha de Laugh Tale. Então, mais uma vez, o Oda, e no caso agora de Imu, está apontando que o olho esquerdo da caveira tem uma coisa muito importante. Quando ele começa a subir a escadaria para o trono, que era para sempre permanecer vazio, vemos que ele carrega o cartaz da princesa de Alabasta. Imu passa por todo o salão e se senta no trono que claramente não havia sido projetado para ele. E dessa forma, vemos que ele é o soberano que esteve governando o mundo de One Piece por todo esse tempo. Foram necessários 908 capítulos para mostrar, revelar que Imu era quem governava o mundo de One Piece. E o resto é apenas história. Conforme tentamos então descobrir a identidade desse ser misterioso nesses mais de 208 capítulos que se passaram desde o seu surgimento na história. Muitas perguntas começaram a serem feitas depois que Muzama e alguns dos seus segredos começaram a serem revelados. Por que um ser imortal como Imu, que possivelmente está vivo por mais de 800 anos, vive trancado em sua câmara com seus lírios e também borboletas? Por que um ser que transcende a mortalidade estaria trancado dentro dessa câmara? E também, qual seria essa conexão tão forte com os lírios e as borboletas? O que tem de tão importante nesse lugar que ele mantém ali trancado, sem deixar que o mundo saiba da sua existência? Por que Muzama é este grande segredo por detrás das paredes do castelo de Pangeia? Por que tem essa forma e essa maneira de agir, sendo que poderia ser o grande rei, poderia mostrar a sua força para o mundo todo, se tornando esse grande rei de One Piece? Por que um rei que vive em um lugar tranquilo e calmo consegue invocar algo tão terrível para destruir um país só porque está perto? Ou porque esse rei tem a capacidade, mesmo viver num lugar tão tranquilo e ao mesmo tempo proporcionar uma aura tão bela, tendo a capacidade de remeter vários povos a uma escravidão, milhares de raças mediante a trabalharem de forma forçadas. Isso é um ponto muito interessante para marcar essa dualidade sobre Imu, de como toda a aura que envolve ele há uma aura, entre aspas, de uma inocência, mas ao mesmo tempo de uma crueldade sem limites. Imu parece ser alguém paradoxal, até ouvir o nome de. Toda a aparência de calmaria que esteve mantendo na conversa com Cobra foi jogada no ralo assim que ouviu o nome verdadeiro de Nefertari Lily. A gente pode observar que durante toda essa conversa que nós tivemos do Rei Cobra com Imu, nós podemos ver uma aura completamente calma do personagem. Mas quando ele escuta o verdadeiro nome
de Lily, as coisas mudam. Por todos esses 800 anos, Imu desconfiou que a liberação dos poneglyphs ao mundo não havia sido um erro, mas sim algo planejado por Lily. Isso acabou levando os piratas a buscar os poneglyphs para encontrar o tesouro. É muito interessante observar que Imu fala apenas de o tesouro. Ele não fala sobre o One Piece ou sobre o grande tesouro, mas sim apenas de encontrar o tesouro. Da mesma forma, Imu diz que os estudiosos buscam as informações dos poneglyphs para encontrar pontos e ideias do que aconteceu durante o século perdido. Imu ainda alertou o Cobra de que o Ji se refere àqueles que se opuseram ao governo mundial naqueles dias, ou seja, as famílias que utilizam o sobrenome Ji provavelmente são aqueles que se opuseram à criação do governo mundial durante o século perdido. Não quer dizer que signifique algum sobrenome ou que tenha ali uma descendência direta entre eles, mas sim que talvez tenha algum contexto, uma ligação, como se fosse uma grande aliança formada naquela época. Talvez Ji possa também representar o Dawn, aquilo que Joy Boy tanto ansiava para a criação da sua grande terra, unificando todas as raças, tribos e nações. E que os Ji que surgiram atualmente não sabem de nada do que aconteceu naquela época e nem seus verdadeiros significados. É muito interessante que Imu chama eles de apenas cascas vazias. Então Imu pede para a Cobra revelar qual era a assinatura que Lily havia colocado no poneglyph de Alabasta. Então temos a revelação de que se tratava de Nefertari de Lily. Lily, que pertencia aos 20 reis que lutaram contra Joy Boy, havia traído Imu no final. Arrependida, enganada, manipulada, talvez os 20 reis tivessem até mesmo uma ideia, entre aspas, interessante, mas no final de tudo, Lily percebeu que os 20 reis estavam sendo manipulados, enganados e talvez tenha se arrependido no final do processo. Por isso que espalhou os poneglyphs pelo restante do mundo. Mas no final, não sabemos. Mas o que sabemos é que Imu confiava na rainha de Alabasta e ela lhe enganou. Quando Cobra revela o nome verdadeiro de Lily, Cobra é atacado mortalmente por Imu apenas por ouvir o nome Ji, levando o rei à morte imediatamente. E a morte do rei Cobra pode responder à grande questão do porquê Imu-sama permanece sempre na sua câmara. O capítulo 1116 de One Piece é um dos melhores capítulos que o Oda já fez. Muita gente que não entende sobre os significados subliminares que o autor pode entregar no mangá pode achar que todas essas informações que ele deu durante toda a história, durante todo o capítulo, pode ser apenas coisas que ele já tinha revelado. Mas temos que prestar atenção até mesmo nas localizações da quadrinização que o Eiichiro Oda coloca para sua história. O capítulo 1116, ele é repleto de sinais e paralelos durante a narração do Vegapunk sobre personagens ligados um ao outro em um assunto específico. Quando o Vegapunk está falando sobre Pluton, ele foca em Momo, Kim e Crocodile, 3 personagens completamente conectados à arma ancestral e com um quadro um do lado do outro. Todo o discurso do Vegapunk é em cima disso. Ele fala de algo e vemos um foco em pessoas ou cenas do mundo que são importantes para exemplificar o que o cientista está falando. Então, durante todo o capítulo 1116, isso vai acontecendo. E não é só no capítulo 1116. O 1115 foi construído dessa forma e o 1114 também. Desde quando o Vegapunk começou a contar os fatos do século perdido, o mangá, os capítulos estão sendo construídos dessa forma. Então vemos no começo do capítulo as pessoas que estão discutindo como pode uma guerra ainda continuar, sendo que as pessoas que viveram há 800 anos, todas, e aqui um baita ponto de interrogação, já estão mortas. Reparem que o Oda coloca bem nessa cena o sepultamento do Rei Cobra
com um quadro gigante em cima do seu túmulo. Um pouco antes de vermos o sepultamento do Rei Cobra, vemos um quadro gigante daquele que se parece com Lily, alguém que supostamente deveria estar morta, assim como as pessoas do começo do capítulo estão comentando. O ponto é que esse quadro na sala, flores, borboletas, tudo remete a Lily, já que estamos vendo lírios em volta dessa câmara de Imu-sama. Vendo assim o paralelo com a página seguinte, fica claro que a câmara de Imu-sama é a câmara onde o corpo de Lily está enterrado. É a tumba de Nefertari de Lily. E aqui a gente pode ver completamente essa sequência perfeita da paginação de Eiichiro Oda. Em uma página, nós observamos Imu-sama referenciando o túmulo de Lily. Na outra página, vemos o povo de Alabasta referenciando também o túmulo de Cobra. Um paralelo sobre os Nefertaris e aqueles que acabaram morrendo. Assim fica claro que a câmara do castelo de Pangeia, onde Imu-sama passa o tempo todo, nós podemos observar que é a tumba onde Lily foi enterrada. O quadro de Lily, o sequestro de Vivi, os lírios em volta do local, para mim remete demais o velório da Branca de Neve. Sim, meus amigos, eu não me assustaria se dentro dessa câmara nós tivéssemos um caixão de vidro com o corpo de Lily completamente intacta daquilo que aconteceu, daquilo que acabou ocasionando a sua morte durante o século perdido. O engraçado de tudo isso é observar que a princesa de Lulusia, que teve sua vida ceifada pelas mãos de Imu com o ataque da Mother Flame / Uranus, a Komani parecia ser inspirada diretamente na Branca de Neve. Coincidência ou não, tá aí mais um fato de Eiichiro Oda. Imu-sama então possui no castelo de Pangeia um chapéu de palha gigante e também poderia ter o corpo de Lily junto de si. Através disso, dentro do castelo de Pangeia, nós teríamos Imu e também Lily e Joy Boy, a figura do chapéu de palha sendo completamente conectada também a Joy Boy. Assim, esse trio remete para mim outro trio muito importante na história de One Piece. Temos então um paralelo perfeito que Imu é Ivan, Joy Boy seria Kuma e Jinny é Lily. Se Imu for mesmo irmão mais novo de Lily, tudo se encaixa ainda mais, já que Jinny era irmã do Ivan e nós também temos a Lily como irmã do Imu, ou a forma como Imu poderia ser o irmão mais novo de Lily. Lembre-se que o irmão mais novo de Lily passou a comandar Alabasta e talvez tenhamos esse conceito ali dessa virada. Eu sei que parece uma piada de Imu ser corno ali para Joy Boy, e eu sei que é bem engraçado termos essa ideia, mas eu não acredito que o seu irmão ter sido ali citado pelo Cobra numa conversa muito importante com os Gorosei e os Gorosei terem ficado quietos nesse exato momento, eu acho que pode ter um pouco de caroço nesse angu. Então, sendo irmão ou cornão, as duas possibilidades são bem interessantes. As duas possibilidades são bem interessantes. Então, vamos ver o que os próximos capítulos podem nos revelar mediante essa conexão entre esses três personagens. Será que era inveja de irmão ou era ciúme, muitos ciúmes, o que Imu sentia por Lily?